Professores, deem um print na tela, por favor. EF08LP03A, EF89LP29B, EF89LP29A. O objetivo da aula: ler e interpretar artigo de opinião, reconhecendo sua função social e comunicativa e a forma como ocorre a progressão textual. Mauro? Muito bem, professora Elaine, alunos, professores, sejam bem-vindos a essa aula. Hoje continuamos aí, né, com a sequência de aulas, né, de artigo de opinião, falando sobre esse texto que é muito importante, esse gênero textual, né, onde a gente se posiciona, onde as pessoas podem colocar aquilo que pensa, né, aquilo que reflete sobre os assuntos que estão no nosso dia a dia. Então, vamos trabalhar minuciosamente cada etapa, né? Primeiro falando sobre o artigo de opinião, que é um texto argumentativo, mas trabalhando as etapas que compõem esse texto. Então, os conteúdos de hoje, que eu vou pôr aí na tela para vocês, ó, conteúdos de hoje. Características que diferenciam fatos de ponto de vista, então isso é importante. E marcas que ajudam a perceber a progressão textual. Está no caderno Aprender Sempre, eu vou pedir para que vocês abram o caderno, né? A aula 1 hoje, da sequência de atividade 4, das páginas 49 a 51. Então, fique com o caderno aberto, acompanhe a aula junto, a gente vai trabalhando todas as atividades e todos os assuntos que tiver nessa aula de hoje, ok? Para começar, tem aí 2 perguntas de sondagem para vocês. O que é um ponto de vista? É a primeira pergunta, né? Eu lembro de uma aula interessante, né? O professor falava, todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? Que é a fala de, muito importante, se eu não me engano, do Leonardo Boff, né? Se eu não me engano. E a segunda pergunta, dê um exemplo de ponto de vista sobre fake news. Então, a primeira é, o que é um ponto de vista? Se você consegue explicar isso em palavras. E a segunda é, para você dar um ponto de vista sobre o assunto fake news, que é o assunto que a gente está tratando nas últimas aulas. Vamos lá, então. Ó. A aluna Ana Júlia colocou: ponto de vista é uma opinião pessoal. A Luísa: como a pessoa vê algo. Miguel: ponto de vista que cada um tem. Deixa eu ver, acho que é Cibele: ponto de vista é a nossa opinião a respeito de algo. A Projurema: ponto de vista é o que eu acho sobre determinado assunto. Minha opinião. Fake news é um dos males atuais. Isso, o legal. Celso, sobre a 1. É quando alguém tem uma opinião sobre um determinado assunto. Legal. Vamos ver. Da 2 subiram poucas da 2. Aqui, ó, tem uma. Fake news é algo feito para desinformar. É um ponto de vista, né? Muito bem. Muito bem. Então, essa é a ideia, né? Quer dizer, o que seria o ponto de vista, né? O ponto de vista é a sua visão a partir das informações que você tem. Ela é subjetiva, obviamente, né? Porque ela é fundamentada no que você entende, né? No que você conhece sobre o assunto. É óbvio que os nossos conhecimentos são construídos em cima daquilo que a gente vai aprendendo, né? Então, pode ter aí algum fundamento científico, pode ter fundamento técnico, mas a partir do momento que você cria uma máxima aí, a partir dessas informações, você está dando que é o ponto de vista. Então, como eu vejo essa situação? Por exemplo, a gente falou, deu o ponto de vista sobre fake news. Então, você pensa sobre fake news e fala, fake news para mim é isso, fake news para mim traz esse tipo de problema, fake news para mim é o mal do momento, né, como uma professora apresentou um aluno. Então, ponto de vista é exatamente isso, é você se posicionar, né, em cima das informações que você tem e trazer a sua opinião à luz, né, para que todos saibam. Isso aí seria o ponto de vista. E é óbvio que fake news, sim, é o mal do momento, né? É o mal, talvez, da internet, né? Do meio de comunicação da internet, talvez seja o grande mal do momento, né, Pro? Sim. Vamos seguir, então, com a nossa aula. Vamos falar um pouquinho sobre o quê? Retomando o conceito de artigo de opinião. É um gênero textual muito usado na escola, muito pedido pelos professores e também que a gente encontra muito no campo jornalístico, né? No jornal, na revista, né? Na forma escrita, ou oralmente no jornal, na TV, no rádio. Então, quer dizer, é a partir de um ponto de vista que é colocado como uma visão e aí, em cima disso, se cria argumentos, né? Para poder defendê-lo. Então, o artigo de opinião vai ser esse tipo de texto. Olha lá. Tipo não, tá? Não. Gênero textual, para não confundir aí o pessoal, porque tipo de texto é outra coisa. Trata-se de um gênero textual da ordem do argumentar,
que circula geralmente em jornais, revistas, impressos e online, ou blogs, entre outros, e que traz temas diversos e um ponto de vista do autor, que a gente chama de articulista, sobre esses temas, né? Então, olha só, é um texto que circula geralmente no campo jornalístico, em que o autor, que a gente chama de articulista, traz o seu ponto de vista sobre problemas diversos, né? Temas geralmente que estão aí no nosso dia a dia. Tá? Então, por exemplo, a gente está falando muito hoje sobre pandemia, está falando sobre fake news, né? Mas, normalmente, o artigo de opinião ele pode abranger qualquer tema. Por que a gente vê muito artigo de opinião nos jornais e nas revistas? Porque é a chance que o veículo tem de trazer novas visões sobre um fato. Então, o jornal ele traz notícias. Você lê a notícia, você já começa a criar o seu posicionamento. E aí eles colocam também o editorial do jornal, que é o posicionamento da instituição, e alguns artigos de opinião que os colunistas colocam para debater esse tema, que trazem também outros posicionamentos. E aí a gente tem um leque aí de posicionamentos para poder chegar à nossa conclusão. Então, o artigo de opinião é um texto muito importante. E, assim, na escola ele é muito trabalhado porque aguça no aluno esse sentimento, essa responsabilidade de se posicionar, né? Essa necessidade de se posicionar. Né, professora Elaine? Normalmente a gente gosta de pedir para o aluno se posicionar e o artigo de opinião é um texto muito pedido, né? Sim, sim. E ele aí vai ajudando depois a desenvolver a dissertação, né? Não que o artigo de opinião não seja, né? Sim. Mas a dissertação vai ter outras características, A dissertação né? vai partir mais de um lado acadêmico, né? É um tema, a gente trata de temas um pouco mais técnicos, né? Mas, assim, eles estão muito familiarizados ali, né? O artigo de opinião ele fica sendo uma coisa mais do dia a dia, né? Tratar de temas mais do dia a dia, enquanto a dissertação vai tratar de temas mais amplos, né? Esses temas geralmente controversos, né? Exatamente. A liberação de determinada substância, né? Uns já... são a favor, outros contra. Então, geralmente, o artigo de opinião ele vem se posicionando, né? Ou a favor ou contra. Isso. Né? E aí a gente vai entrar agora, então, como vai uma sequência de aulas, né? Na próxima aula a gente vai entrar na parte do argumento. Então a gente vai abranger tudo isso aí que a gente começou a introduzir. Mas hoje o ponto é o ponto de vista, tá? Então na próxima tela, olha só, eu coloquei fato versus ponto de vista, para vocês verificarem o que é a diferença entre eles, né? Verificando essa questão da subjetividade. O fato, olha lá, fake news é um tema que tem sido cada vez mais debatido, especialmente no mundo do jornalismo. De acordo com o jornal britânico The Telegraph, fake news são notícias falsas que podem existir por 5 motivos. Com o intuito de enganar o leitor, como uma tomada acidental de partido que leva a uma mentira, com algum objetivo escondido do público motivado por interesses, com a propagação acidental de fatos enganosos ou com a intenção de fazer piada e gerar humor. Já o ponto de vista, Fábio Zanini, editor da seção Poder da Folha de São Paulo, comenta o porquê das fake news terem ganhado importância nos últimos tempos. Isso foi exacerbado, na minha avaliação, por 2 motivos, que, na verdade, caminham juntos. Primeiro, as redes sociais, que democratizaram muito a geração de informação, o que é uma coisa positiva até certo ponto. E o segundo motivo é uma crescente polarização política em todo o mundo. Palavras aí do nosso Fábio Zanini. Então, voltando para mim aí, olha só, presta atenção como é que funciona. Fato, como tem até um dizer muito antigo, né, contra fatos não há argumentos. Então, quando são fatos, não dá para você rebater, não dá para você tentar desmentir, porque fato é uma coisa que realmente aconteceu. Então, quando a gente está falando de fatos, a subjetividade, ou seja, o meu parecer, ele fica distante. Eu tenho que falar exatamente o que aconteceu. A garrafa caiu, a rua está alagada, tal. Isso aí é fato. Ponto de vista, já entra a questão da subjetividade. Então, perceba que no ponto de vista, o Zanini já fala o seguinte, o porquê, ou os porquês das fake news estarem num momento tão exacerbado, ou seja, está exagerada a propagação da fake news. Aí ele coloca 2 motivos. A questão da rede social, que embora ajude muito a gente, tem sido um espaço que tem disseminado as fake news, porque há um descontrole aí, né? Não tem como controlar de certa forma, e nem é legal pensar em controle, né? Mas há um descontrole aí, então as pessoas acabam tendo mais espaço, pessoas mais intencionadas acabam tendo mais espaço para poder propagar. E segundo, porque há uma polarização. O que é a polarização? Existe um embate aí de lado A e lado B
né? No Brasil, principalmente, mas no mundo todo, ele disse. Então, as pessoas procuram, aí são muito acirradas, né, nos debates e acabam, com isso, criando notícias falsas, essas falácias, para poder combater o B, o A, o B. Então, isso não é saudável, isso não é legal, e é o posicionamento dele. Só que, necessariamente, esses não são os únicos pontos de vista que podem ser falados sobre fake news. Se a gente for falar com outra pessoa, com outro especialista, ele vai apontar outros problemas que podem causar fake news. Então, perceba que aí, quando você está pondo ponto de vista, não quer dizer que você fechou o assunto, quer dizer que você tem um posicionamento. Né, Pro? E ele não consegue alterar o fato, né? E não consegue alterar o fato. Ele opina sobre, mas não altera. Exatamente. O fato é sempre fato. Então, por isso que é importante falar. Eu estou falando de um fato. Tem gente que gosta, né? Às vezes no debate no senso comum, a pessoa fala assim, eu estou falando a verdade. Sim. Você não gosta de ouvir a verdade? Aí você tem que falar para ele, não é que você está falando a verdade. Eu não estou dizendo que você está mentindo, mas verdade está ligada a fato. Você está dando a sua opinião, né? É o seu ponto de vista. Então, assim, não quer dizer que a sua opinião não seja válida, não seja boa, mas ela tem que ser sempre tratada como opinião, porque eu posso desconstruí-la de alguma forma, e você pode aprender com isso, tá? Então, assim, mais ou menos essa é a ideia da construção de fato e opinião. Eu coloquei na tela, quer dizer, eu fiz um slide, vou pôr na tela para vocês agora, uma nuvem de palavras, tá? Que está no texto da página 49 aí do Caderno Aprender Sempre. Então, olha só, nesse texto, eu selecionei as palavras que mais aparecem na questão do trabalho aí de verificar a disseminação das fake news, né? Então, olha só, logo de cara a gente vê aí a palavra infodemia, que foi um termo usado para tratar de como é vista a fake news em épocas de pandemia, né? Como a fake news também ela cresceu e ela se alastrou, assim como o vírus, né? A infodemia, o que seria isso? A propagação, a pandemia da informação. Mas não da informação boa, da desinformação. Né? Porque a pandemia, como é uma coisa ruim, né, traz um mal, traz uma doença, ela trouxe a fake news, que é uma desinformação. Então, eu vou pedir para pôr na tela de novo, que a gente vai verificar as palavras. Olha lá. Infodemia, fake news, Organização Mundial de Saúde, que é o órgão que rege a saúde no mundo, né? Temos lá em cima também política, porque é um tema que sempre está dentro dessas polêmicas. Covid-19, que é o tema central, né? 7 em cada 10 brasileiros são enganados com fake news, está no texto também, que vocês podem ver. Na área médica, o autor fala que, inclusive, os médicos, às vezes, cedem às fake news, né? Por motivos diversos. Não vamos dizer que é só por uma questão de ignorância, não. Às vezes é por questões de interesse que ele coloca no texto. Pode voltar, por gentileza. Olha lá, aspecto emocional. Os fake news a gente já debateu nos textos, né? Mexe muito com o aspecto emocional. Medicação sem eficiência sempre está no centro das fake news. Projetos ideológicos, ou seja, as pessoas têm interesse de... Quem propaga fake news sempre tem um interesse de trazer aí uma ideologia, né? Vidas em riscos, a gente não precisa nem falar, né? Redes sociais, hospitais sobrecarregados, adesão da população, ou seja, tudo isso aí são palavras que estão ligadas à problemática da disseminação das fake news, né? Ou seja, não é simplesmente você mandar uma notícia falsa. A partir do momento que você cria essa notícia, ou propaga essa notícia, ou, faz com que ela se propague, a responsabilidade é muito maior, porque você vai mexer com vidas, um interesse de pessoas, né? Você vai acabar auxiliando pessoas mal intencionadas e transforma a rede social, né, a internet, num campo sem lei, né, Elaine? Sim.